Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você. E olha, pega um cafezinho, senta na frente da TV e não saia daí, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar primeiro sobre diabetes com o Dr. Gabriel e nós vamos falar também sobre gravidez. Mas olha só, nós vamos falar sobre o tratamento de depressão pós-parto e nós vamos falar sobre as doenças psiquiátricas na gravidez. Então é muito importante você ficar atento, esposas, maridos, todo mundo de olho no Saúde Você, que começa agora. E para começar o programa de hoje, eu recebo ele, Dr. Gabriel Fernandes, que vai falar sobre diabetes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Como vai? Tudo ótimo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Doutor, nós vamos falar sobre um tema muito comum, né? Sobre diabetes mellitus. O que é a diabetes mellitus? A diabetes mellitus ela é um distúrbio metabólico caracterizado por picos de hiperglicemia recorrentes. É um pico de hiperglicemia que você tem diariamente devido a uma resistência à insulina ou uma diminuição da produção dela. Agora, a gente sabe que tem tipos de diabetes, né? Tem. Existem diversos tipos de diabetes. Existe o tipo 1 e o tipo 2, que são os mais frequentes, os mais comuns que a população conhece, mas também existem outros tipos de diabetes. A diabetes gestacional. Existem outros não classificados também, que devido a doenças genéticas, doenças do pâncreas, infecções. Qual a relação da obesidade, por exemplo, com o diabetes? Então, porque muita gente tem essa dúvida, né? Sim. A obesidade ela é o principal hoje fator de risco para desenvolvimento de diabetes. O acúmulo de gordura abdominal que gera uma resistência à insulina que a gente produz. Pessoas, por exemplo, que têm alimentação inadequada, comem muito açúcar, muito carboidrato em geral, acaba hiperestimulando o pâncreas, a produção de insulina do pâncreas, e acaba sobrecarregando ele e a capacidade funcional dele. Sintomas. Como que uma pessoa faz para perceber que ela está aí como sintoma para o diabetes? A gente chama dos 3 P's da diabetes: a polidipsia, a poliúria e a polifagia. Aumento da fome, aumento de urina e muita vontade de beber água. Nossa, são sintomas de diabetes? São sintomas de diabetes. São os mais Mas a pessoa comuns. que bebe muita água não dá vontade de ir no banheiro automaticamente? Exato, mas é excessivo. A Entendi. pessoa, por exemplo, acaba tomando 10, 11 garrafinhas de água num dia, por exemplo. O diabetes, como outras doenças, são diagnosticadas normalmente por exames laboratoriais. Como é o diagnóstico, por exemplo, de diabetes? É só o exame laboratorial, clínico? Como funciona? Sim, então, tem o diagnóstico clínico, que é aquela pessoa que tem os sintomas e acaba com esses sintomas, vai no hospital ou no postinho de saúde, por exemplo, faz o destro, a glicemia em jejum. Se a pessoa com sintomas e a glicemia acima de 200 é considerado diabético. Ah, é? Sim. E existem o diagnóstico também através dos exames laboratoriais, que os mais comuns são utilizados os critérios da Associação Americana de Diabetes, que é o ADA. O primeiro critério é o quê? Você faz o exame laboratorial e sua glicemia veio em torno acima de 126. Você tem que colher 2 vezes o exame em tempos diferentes. Por exemplo, você colhe em um mês e daqui a 3 meses está com essa glicemia alta. Você vai ter um comparativo. Exato, aí você é considerado diabético. Ou uma glicemia ao acaso acima de 200 também. E tem um teste de tolerância oral à glicose, que você sofre uma sobrecarga, eles te dão uma sobrecarga de glicose e após 2 horas é medido. Se vier acima de 200, também é considerado diabético. E como é o tratamento? O tratamento, sempre falou-se de mudança no estilo de vida. Sim. Sempre. É o tratamento primário da diabetes ou acima de obesidade também, de outras doenças. Sempre conta um pouco a alimentação e a atividade física. A partir de 2019, inclusive, a Associação Americana de Diabetes, junto com a europeia, colocaram como critério a dieta low carb. Olha! A dieta low carb, uma diminuição de carboidrato na dieta, com a proposta de melhorar a qualidade de vida, a perda de peso, além disso, diminuir a resistência criada pela gordura. O tratamento nutricional, às vezes as pessoas que acabam usando insulina ou hipoglicemia antes via oral, eles também tendem a diminuir um pouco a dosagem desses medicamentos com a alimentação correta. Fique de olho, cuide da sua saúde, procure especialistas e faça uma reeducação alimentar, mude o seu estilo de vida, cuide da sua saúde. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado você, Duda, mais uma vez. Eu te convido, presta atenção, porque agora nós vamos falar sobre as gravidinhas, doutor. Já que é casado, daqui a pouco vai ser papai também. Obrigada.
Tudo bem, doutoras? Tudo bem, Tudo Duda? ótimo. Sejam bem-vindas ao programa. Hoje nós estamos todas combinando, mas eu pus um rosinha por causa das minhas filhas. Tá certo. Eu converso com a doutora Elisa Padovan, psiquiatra e psicanalista, e a doutora Karine Cunha, também psiquiatra. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que muito me interessa, né? E eu acho que não só a mim, como também aos maridos, os homens que estão em casa e que as mulheres estão gravidinhas. Vamos começar falando sobre as doenças psiquiátricas que são mais comuns na gravidez, doutora. Então, a doença psiquiátrica mais comum na gravidez disparado é a depressão. Nossa. Então, ela atinge uma média de 10 até 20% das mulheres grávidas. Depressão. Depressão. É claro que os estudos variam, né? Então, esses números a gente tem que analisar com uma certa cautela. E na adolescência, por exemplo, isso pode até dobrar. A incidência pode chegar a 40%. E aí ela é seguida dos transtornos de ansiedade. Quais são os três principais transtornos de ansiedade? Ansiedade generalizada, síndrome do pânico e transtorno obsessivo-compulsivo. Eu tomo medicação, mas na gestação, no começo, o meu médico suspendeu tudo. Imagina como eu estou, doutora. A paciente gestante, ela tem que ser avaliada caso a caso. Porque o que pode acontecer? Pode ter uma recidiva dos sintomas de ansiedade. Então, o que seria o ideal? O ideal seria ir reduzindo a dose aos poucos e te acompanhando. Sim. Agora, o médico optou por suspender por causa da quantidade de hormônios que eu tomo, sim. né? Na verdade, os primeiros 3 meses, esse é o período mais delicado. Então, se precisar evitar usar, tem que ser nos primeiros 3 meses. É isso. É isso. Mas, assim, a retirada abrupta, ela corre um risco muito grande da retomada dos sintomas. A pessoa sofre muito também nessa fase, né? A pessoa porque tira sofre abruptamente muito. E aí como você lida? Né? Na verdade, na gravidez, a mulher sofre a gravidez inteira. Agora, a gente sabe que na fase do período pós-parto, né, que a gente chama de puerpério da mulher, muitas passam também pela depressão, né, doutora? Exatamente. Eu acho interessante a gente diferenciar o blues puerperal, que é só um estado, uma alteração de humor, que vai embora ali em 2 semanas, é algo bem leve, que a maioria das mulheres vão ter, até quando o bebê nasce, a mulher tem uma baixa de hormônios, e essa alteração hormonal influencia diretamente no humor, mas isso não é depressão pós-parto. Tem diferença entre os dois. Isso blues puerperal. Blues. Ele é transitório, ele dura mais ou menos 2 semanas, os sintomas são leves e você não precisa fazer nada, só suporte, tá? Agora, existe alguma teoria do porquê que essa depressão pós-parto acontece? Então, tem várias, né? Mas principalmente associada a essa queda hormonal, principalmente da progesterona. A mulher tá cheia de progesterona na gravidez e aí quando nasce o bebê, essa progesterona cai, né? Essa quantidade cai e isso altera muito. Mas também outros fatores podem influenciar, como por exemplo, se ela previu essa gestação, se ela tem uma boa condição, se tem um suporte familiar, tudo isso vai influenciar depois em vir a ter a depressão ou não. E a questão genética. Por exemplo, quem já teve depressão antes de engravidar ou já teve depressão pós-parto, ou tem história na família, tem mais chance de vir a ter depressão pós-parto. Olha, eu aplico muita progesterona e em algum momento isso vai parar. Essa aplicação que eu faço, além da progesterona do organismo, depois quando eu tirar tudo de uma vez, então existe um risco, porque eu, por exemplo, me trato já. Sim. Existe esse risco. Na verdade, a mulher, ela tem 3 grandes períodos de variação hormonal. Quando ela menstrua a primeira vez, depois no pós-parto, se ela tiver um filho, e depois na menopausa. E se você reparar, sempre essas alterações, esses momentos, estão associados a alterações de humor. Então, a gente sabe hoje que os hormônios influenciam no nosso humor. Sim. E pessoas que têm tendência, né, tem uma questão genética já, aí pior ainda. Nós vamos falar das medidas preventivas, mas eu quero saber também, doutora Karine, nós falamos sobre as doenças psiquiátricas mais comuns. Eu aproveitei e já linkei, porque o tema, ele entra antes, durante a gravidez e também pós, né? Agora, como é feita a classificação de medicações psiquiátricas na gravidez pelo FDI? Então, eles fazem da seguinte forma, categoria A, B, C, D e X, tá? É uma categoria de risco, então assim, a gente também não precisa seguir 100% essa classificação. A categoria A é ausência completa de risco, que não existe no caso da medicação psiquiátrica. A categoria B é ausência de risco em avaliações feitas em animais. A categoria C,
você já tem algumas alterações nos animais. A categoria D, você já tem algumas alterações em humanos. E a categoria X, você tem uma grande alteração em humanos. Então, na verdade, o que se preconiza? Não usar a X e evitar ao máximo a D. Ah, entendi. Mas a maioria dos medicamentos psiquiátricos, eles são B, C e D. Mas os Ds a gente só usa em casos extremamente específicos, como risco de vida ou casos muito graves, né? Aí nós usamos a D. A gente, assim, me perguntaram quais são os medicamentos que podem ser usados na gravidez, mas vai através dessa classificação, então. Exatamente. Então, por exemplo, antidepressivos podem ser usados? Podem, mas não todos. Então, por exemplo, o antidepressivo tricíclico, que são aqueles mais antigos, eles podem ser usados. Eles são a maioria B e C. Os inibidores seletivos, a maioria são B e C, também podem ser usados, né? Fluoxetina, sertralina, citalopram, que são os mais comuns. Agora, por exemplo, a paroxetina, que é um inibidor seletivo, ela é categoria D, porque ela aumenta o risco de malformação cardíaca. Entendi. Então, ela é contraindicada bebê, na né? gravidez. Ela pode ser usada no pós-parto, mas na gravidez não. Agora, quais os que não podem ser usados? Então, os que não podem ser usados seriam, no caso, os Ds. Então, por exemplo, estabilizador de humor, que é o que a gente usa para tratar transtorno bipolar, tá? Então, todos eles são proibidos na gravidez. E outra coisa muito importante que eu gostaria de deixar claro aqui, os benzodiazepínicos, que são os calmantes. Todos eles são categorias D. Então, todos. Então, existe um risco grande de malformação, existe um risco grande de abstinência no recém-nascido e existe um risco de uma síndrome que a gente chama de síndrome do flop baby, que é o bebê mole. Então, é um bebê que nasce meio letárgico, mole, com hipotonia muscular, dificuldade de sucção, com hipotermia, né? Ou seja, uma temperatura mais baixa. Então, benzodiazepínicos não devem ser usados na gravidez. Nossa, eu não estou tomando nem remedinho para dor de cabeça. Eu estou naquela fase que eu estou suportando tudo. Porque tem muita mulher que faz uso abusivo de benzodiazepínico na gravidez. Tem que tomar cuidado, isso, né? Tem que tomar cuidado. Bom, prevenção da depressão pós-parto. Então, em primeiro lugar, é o contexto dessa mulher, né? Então, ela está vivendo num ambiente adequado, como é que está a situação socioeconômica dela? Ela já teve depressão, então ela vai, de repente, ter que fazer uma terapia durante o processo de engravidar ou até no pós-parto. Para resumir, a resposta é assim, informação sobre o tema e qualidade de vida no sentido de ter os instrumentos para ter um filho. Então, por exemplo, se você está numa dificuldade financeira, já vai gerar mais preocupação. Então, tudo isso e outra, a relação com o cônjuge. Quando tem uma boa relação, né, com o companheiro, diminui o risco de você ter depressão pós-parto. Eu falo isso porque é importante, né? Eu converso muito com o Tarcísio em casa, porque a gente fica numa fase... O humor fica assim, né? E eu falo, nossa, meu marido virou santo depois que eu engravidei. Doutora, só pra gente encerrar, a gente tá com um tempo bem curto, mas eu quero muito saber qual a recomendação que você daria às mulheres, né, que deram à luz, se sentem deprimidas, né? E como que faz? Porque muitas têm receio de ir ao psiquiatra. Sim. Então, veja, o receio deveria ser deixar de tratar a depressão. Porque se essa moça deixar de tratar a depressão, provavelmente ela vai ter uma experiência muito ruim com a maternidade, né? A questão da amamentação pode prejudicar, porque uma mãe que está deprimida, às vezes, não vai conseguir amamentar. E, então, aquela coisa, uma experiência que era esperada ser muito boa, né, acaba sendo, por causa da depressão não tratada, uma experiência de sofrimento. Então, eu oriento que busque o psiquiatra, seja avaliado e deixa para ele decidir se medica ou não, se faz terapia ou não. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, muito Duda. obrigada. Sejam sempre bem-vindas e para falar de um tema tão importante. E agora a gente vai deixar vocês aí pensando que tem que cuidar da saúde, hein? Então, se você passou por essa fase, está precisando de um psiquiatra, sem preconceito, procura, vai atrás, porque o remédio não é a pílula da felicidade, mas ele pode te dar o caminho para que você encontre a sua. Até o próximo domingo e me siga lá nas redes sociais, acompanhe Saúde Você, programa saudevocê.com.br, @dudarodrigues.oficial. Te vejo no próximo domingo.